Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso estudo de cinemática, agora chegamos no nosso segundo movimento, movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, o que vai mudar do MRU para o MRUV é a inserção de uma nova grandeza. Grandeza essa que vai caracterizar, vai dar o sentido a esse novo movimento, tá? Essa nova grandeza vocês já devem estar familiarizados, é a chamada aceleração escalar, escalar média, tá? A aceleração, ela pode ser definida como a rapidez com que a velocidade muda. Lembrem-se sempre, no MRU a velocidade é constante. A aceleração, ela vai mudar a velocidade ao longo do tempo de forma constante. É uma mudança constante, tá? Então, se é uma rapidez com que a velocidade muda, eu tenho a variação da velocidade e a variação do tempo como grandezas, né, ΔV e ΔT, são diretamente proporcionais. Então, a minha aceleração ela é constante, diretamente proporcionais, certo? Então, como que matematicamente eu correlaciono isso? Eu sei que quanto menor for o tempo para que a minha velocidade mude, maior será o meu A. Então, é ΔV sobre ΔT, certo? Esta daqui é a definição matemática da aceleração, tá? Mas escrevam aí, ó, aceleração, rapidez com que a velocidade muda, ok? Sendo assim, agora eu consigo descrever algumas unidades de medida, né? Vamos puxar o sistema internacional aqui, ó. A velocidade, metros por segundo, o tempo em segundos, né? Agora a gente faz uma análise dimensional rápida aqui sobre a unidade de medida da aceleração, né? Ela vai ser descrita como metros por segundo, né? Que é o ΔV que está em cima, dividido por segundo, que é o tempo que está embaixo, ok? Então, conserva a primeira, metros por segundo, e multiplica pelo inverso da segunda, 1/segundo. Por fim, metro vezes 1 metro, segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Então, a minha aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Muito importante isso aqui, né? Logo, toda e qualquer aceleração vai ser dada por esta unidade de medida aqui no sistema internacional, tá? Agora eu quero trazer para vocês a análise gráfica da aceleração, lembrando que a aceleração aqui ela será constante, tá? Então vamos discutir um pouquinho o gráfico A por T. A por T. Bom, para discutir o gráfico A por T, eu tenho que discutir um pouquinho o sinal dessa aceleração. Por quê? A minha variação de velocidade ela pode ser positiva ou negativa, lembra? Isso vai me indicar o sentido do movimento, se ele é progressivo ou se ele é retrógrado. Porém, isso aqui era para a velocidade constante. Agora, quando a velocidade está mudando, o meu ΔV, a minha variação de velocidade, pode ser positiva. Quando que a minha variação de velocidade é positiva? Vocês se lembram que toda e qualquer variação é final menos inicial? Então, quando que v menos v0 é maior que zero? Quando
matematicamente falando, o meu v final for maior do que o inicial, quando v é maior que v0. Ou seja, quando minha velocidade final foi maior que a inicial, eu acelerei, eu aumentei o v. Então, quando isso aqui for verdade, o meu movimento é chamado de acelerado, ok? Acelerado. Agora, quando que o meu ΔV é negativo? Bom, minha variação de velocidade é negativa quando v menos v0 for menor que zero. Ou seja, quando o meu v final é menor que o v inicial. Ou seja, eu tinha uma velocidade alta e eu freiei. Eu cheguei numa velocidade pequena. Então, significa que você retardou o movimento. O movimento é chamado de retardado. Então, gente, não confunda, por favor. O movimento ser progressivo ou retrógrado tem a ver com o sentido do movimento, né? Avanço posições, retrocedo posições. Acelerado ou retardado tem a ver com a velocidade aumentou ou diminuiu, é no MRV. Tomem cuidado com isso. Agora que eu tenho essa noção estabelecida, a gente pode montar aqui os nossos dois gráficos, um para aceleração positiva e outro para aceleração negativa. Lembrando novamente que a minha aceleração é o quê? Constante, não é? Então, como que vai ficar isso aqui, ó? Montando a base dos dois gráficos, né? Vai ficar assim. E agora vamos lá. Lembrando, aceleração constante, opa, então ela não muda, minha reta não pode nem subir nem descer, né? Aqui eu tenho minha aceleração por um determinado intervalo de tempo, t, e aqui eu tenho menos a, né, por um determinado intervalo de tempo de movimento t. Tá aqui, ó, bonitinho, né? Bonitinho. Só que esses gráficos, eles têm uma propriedade muito importante, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse aqui mesmo, né? E vou pensar na área dele, né? Se eu projetar o meu gráfico lá no eixo horizontal, no eixo do tempo, eu rebater esse cara, eu formo um quadrilátero, não é? Isso tanto no do A positivo, né, que é esse aqui, movimento acelerado, quanto no do A negativo. Eu estou só usando o gráfico da esquerda como base, tá? Bom, se eu calculo esta área aqui, lembra, agora eu vou fazer direto, hein? Lembra daquela aula anterior. Área igual a base vezes a altura, e aí eu troco, né, base e altura pelas grandezas. A base é o ΔT e a altura é quem? A aceleração. Olha o que a gente acabou de chegar aqui, ó, ó, ó. Se você aqui passar o seu tempo multiplicando a aceleração, sobra ΔV, né? A vezes ΔT é ΔV. Cara, então eu estou falando para você que a área ela é numericamente igual à variação da velocidade. Se você pegar um gráfico de aceleração por tempo e tirar a área dele, ele vai te devolver automaticamente a variação de velocidade, gente. Não se esqueçam disso. Muito importante. Tá legal? Então, dito isso, a gente pode passar um pouquinho, né? Porque aí eu já defini a aceleração, já defini os dois gráficos e, por fim, a gente fecha com uma ferramenta extremamente importante, que é a função horária da velocidade. Então, é uma ferramenta que vai me possibilitar descrever
como está a velocidade final do corpo passado um determinado intervalo de tempo, né? Então, pegando a expressão de aceleração como base, que é ΔV sobre ΔT, eu abro o ΔV aqui em V final menos V inicial, eu abro o tempo aqui em T final menos o T inicial, eu projeto a minha análise para um tempo inicial zero, e aí ficamos com A igual a V menos V0 sobre o T, né? Jogo o tempo multiplicando lá, ficamos com a aceleração vezes tempo igual a V final menos o V inicial, e eu isolo, por fim, o meu V final. V final, passo o V0 somando para lá, igual a V0 mais A vezes T, certo? Então, essa função horária da velocidade é aquilo que vocês costumam chamar, né, de vovô ateu. Gente, não vai me chamar isso aqui de vovô ateu, tá? Isso aqui serve para você lembrar essas frasezinhas. Tem que saber, é a função horária da velocidade, tá? O cuidado maior a ser tomado é justamente com o sinal da aceleração, né? E claro, novamente, peço que vocês façam sempre a correlação com uma função do primeiro grau aqui, né? Lembrando o termo geral, f de x igual a ax mais b, né? Então, quem é o meu f de x? É o meu v. Quem é o meu termo independente, o b, meu coeficiente linear? Quem está sozinho, v0, é onde vai cortar o eixo y, né? Quem é o nosso x? Quem está no eixo x, o tempo, que a gente vai montar o gráfico. E quem é, por fim, o coeficiente angular? O coeficiente angular é o nosso azinho, é a aceleração, muito importante. Sendo assim, montemos o gráfico da função do primeiro grau, o gráfico v por t, né? O gráfico velocidade por tempo. Então, vamos colocar aqui, ó, gráfico v por t. Então, mesma análise. Pega e descreve aqui um gráfico v por t para a condição estabelecida de ser um movimento acelerado, então uma aceleração positiva, certo? E pega e descreve o gráfico v por t agora aqui para uma aceleração negativa, né? Se você quiser levar para o lado matemático da coisa, se o a é o coeficiente angular, para o coeficiente angular positivo, a minha reta cresce. Ah, professor, não gosto assim, prefiro entendimento físico, não tem problema. Se a minha aceleração é positiva, a minha velocidade aumenta. Então, eu parto de uma velocidade inicial, atinjo aqui uma velocidade final ao longo de um determinado intervalo de tempo. Se agora no gráfico do A negativo, a minha velocidade está diminuindo porque eu estou freando, eu estou retardando, né? Eu tenho que diminuir o meu v. Então, eu parto de uma velocidade inicial aqui e atinjo uma velocidade final que menor ao longo de um determinado intervalo de tempo. Então, é assim, pode levar pelo lado matemático do coeficiente angular ou até pelo lado físico aqui, não tem problema nenhum, tá? Aquela propriedade da área ser o deslocamento é válida aqui também, tá? Não se esqueçam dela. Só um comentário final. Lembrem-se sempre que o coeficiente angular, ele determina a inclinação da reta. Então, consequentemente, com uma aceleração alta, eu tenho minha reta bem inclinadona, seja aumentando v
ou diminuindo o v, bem inclinada, porque significa que você mudou o v, variou a velocidade num tempo pequeno, tá bom? Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula, né? Essa parte inicial introdutória do movimento retilíneo uniformemente variado, em que temos mudança de velocidade. Falamos aqui de aceleração escalar média e de função horária da velocidade. Nos próximos vídeos, vamos descrever a função horária da posição e também a famosíssima equação de Torricelli, tá? Não percam os próximos capítulos. Até daqui a pouquinho.